Olá, seja muito bem-vindo ao HNT TV, o podcast do site Hipernotícias aqui de Cuiabá, Mato Grosso, no coração do Brasil e no ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios a médica, professora e pré-candidata a governadora pelo PSD, Natasha Slessarenko. Professora, seja muito bem-vinda, para nós é uma honra recebê-la aqui. Kleber, a honra é toda minha de estar aqui no HNT, que é um grupo que eu participo há quantos anos, nem sei mais quantos anos, participo da corrida, que é tradicional. O prazer é todo meu de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Tá, a honra é nossa e, assim, vamos começar falando logo dessa pré-candidatura. A senhora ensaiou entrar na disputa eleitoral um tempo atrás, mas acabou desistindo ou foi desistida de última hora, né? E agora, na época para o Senado, e agora a senhora se apresenta de novo como um nome para o governo do Estado. Da onde é que surgiu esse projeto de disputar a eleição? Eu faço a pergunta, professora, porque assim, a senhora é uma professora já consolidada, aposentada já da Não, UFMT, ainda não, mas próximo de se próximo a aposentar. uma médica absolutamente bem conceituada na cidade, é uma empreendedora de sucesso, e eu vejo assim esse perfil de pessoas fugindo da política. Por que a senhora faz um movimento contrário e vem para a política? Kleber, você sabe que eu, como médica que sou, como você muito bem falou, como empresária que sou, como servidora pública, tenho aí uma família política, né? Venho de uma família política, e isso não é de hoje. Essa inquietação pela política já começou, já tem alguns anos. Para mim, todo ato que você faz para melhorar a vida de alguém, esse ato é político. Então, na medicina, eu faço isso há 35 anos. E, num dado momento, eu pensei, com um caso específico, eu falei, é hora de eu dar esse passo. Porque a gente vê a dificuldade que as pessoas têm. Eu estou na rede pública há 23 anos como professora da UFMT. E a gente sente a dificuldade na pele ali. Hoje mesmo, eu estava lá de manhã no centro de saúde atendendo. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer exame. Você pede exame, leva anos para conseguir fazer um exame, leva anos para conseguir ir para um especialista. E eu ali, sentada na minha mesa um dia, atendendo uma criança, uma mãe chega chorando para mim e me falou, doutora, eu tô com esse meu filho, a criança tinha pouco mais de 2 anos, não falava uma palavra e a suspeita era de um autismo. E aí ela falou, olha, eu estou aqui com esses documentos, então ela me apresentou para psicóloga, para fonoaudióloga, e aí ela falou, olha, mas eu estou tentando há quase 1 ano e não consigo. Aí eu fiz algumas ligações e consegui consulta para essa criança, tanto com a psicóloga quanto com a fonoaudióloga. Para essa mãe foi o máximo, consegui não só uma consulta, consegui que ela fizesse o acompanhamento e tal. Para essa mãe foi muito bom. Mas e as milhares de mães, as centenas de mães que têm com o mesmo problema ou outros problemas, não só as mães, mas os adultos, os idosos. Ali eu falei, é hora de eu entrar para a política, porque a gente só consegue fazer em escala na política. E aí, então, eu me preparei para isso, apesar de trazer toda a bagagem que eu tenho aí ao longo desses 35 anos como médica, desses 23 anos como servidora pública, eu fui atrás também buscar. Fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, fiz o Renova Brasil, para então me sentir preparada para encarar o desafio de me colocar, de colocar meu nome à disposição da população de Mato Grosso. Quando a senhora fala assim, preparada, eu estou entendendo que se preparou tecnicamente para entender melhor como é que funciona a máquina pública, mas e como é que a senhora se preparou para lidar com as articulações políticas? Porque eu lembro que nas eleições anteriores a senhora chegou a se colocar, como eu disse aqui já na apresentação, para uma vaga de senadora, né? Estava no PSB e, assim, basicamente a senhora saiu da disputa na convenção.
E o que todo mundo recebeu, assim, que a senhora foi vítima exatamente da falta de experiência da articulação política. A senhora está mais preparada para isso hoje? Hoje a senhora mudou de PSB para o D, né? Exato. Mudou uma letrinha aí. Mas é mais do que uma letrinha? O que mudou nessa escolha partidária da senhora? Então, Kleber, você falou muito bem, eu cheguei a passar pelas convenções, eu fui validada nas convenções e fui, então, retirada da disputa por uma articulação que fugiu aí do meu conhecimento e quando eu vi eu estava fora da disputa. Então, eu quero deixar muito claro, e já deixei outras vezes, não desisti, essa palavra não existe no meu vocabulário, nunca desisti, mas eu fui empurrada para fora, eu fui jogada para fora do palanque por articulações aí que não vem ao caso aqui a gente referir. Então, quando você fala, mudou uma letra, é muito mais do que uma letra. Além da experiência, a gente está lidando com outras pessoas, fazendo um arco de articulação, de conversa com lideranças, com partidos políticos que realmente têm construído aí uma trajetória bem diferente do que daquela outra vez. Afinal de contas, Kleber, o que é a política se não uma construção coletiva? E a gente tem aí reforçado isso e tem feito aí uma série de reuniões, muita conversa, muito diálogo com todas as forças progressistas do nosso Estado e compondo aí, fazendo um grande arco de alianças, que entra aí a Federação Brasil da Esperança, entra outros partidos que representam aí as forças progressistas do nosso Estado, e está bem diferente, isso eu posso lhe assegurar, bem diferente do que foi daquela outra vez. Então, houve aí esse amadurecimento e o envolvimento de outras pessoas, de outros atores sociais. A senhora tem, eu vou insistir nesse assunto, eu vou perguntar se a senhora tem alguma garantia disso, porque, veja, o articulador do PSB na eleição passada era o Maxi Russo, que inclusive agora está deixando o PSB e mudando de partido também, que é um político muito pragmático, essa é a característica dele. E hoje o líder do seu partido é o ministro e senador Carlos Fávaro, que também não tem uma boa fama quando o assunto é lealdade política. Eu vou trazer alguns exemplos. Foi vice-governador do Pedro Táxi, saiu rompido com o Pedro Táxi, o Pedro disse que foi traído por ele. Na eleição seguinte, formou uma aliança com o Mauro Mendes, foi apoiado pelo Mauro Mendes na eleição que quase ganhou, e depois, hoje é adversário, quase inimigo do Mauro Mendes. Ele tem um amigo de roça junto de arroz lá em Lucas, que é o Neri Geller, e eles foram juntos para o Ministério da Agricultura e são inimigos hoje. Então, assim, a senhora tem garantias de que com a senhora também não acontecerá de novo esse ano que aconteceu em 2022? Olha, Kleber, garantia na política é algo difícil de você ter, mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, nós mulheres temos aí um sexto sentido muito, muito aguçado, temos sensibilidade, e eu posso dizer que o meu relacionamento, o nível de confiança é muito maior com o senador Carlos Fávaro. A gente tem o envolvimento de outras pessoas, de outros partidos, de outras lideranças políticas, o que me deixa numa situação mais confortável, com certeza. No PSB, a senhora tinha um relacionamento com o vice-presidente Geraldo Alckmin, sim, né? Sim. Não foi suficiente. Sim, mas o que aconteceu ali naquele momento, o próprio doutor Geraldo tinha me ligado pedindo para eu fazer uma composição. E aí, essa composição acabou não acontecendo a contento como era, mas mesmo não tendo acontecido a composição, ele tinha me deixado bastante livre para, caso você queira continuar sem a composição, vá em frente. Mas, infelizmente... Tá, a senhora estava no PSB, na eleição passada, um ponto de desconforto da senhora era exatamente o fato de estar no PSB no momento em que a polarização estava muito forte, né? Mais do que hoje no Brasil, e apesar de toda a sua tradição progressista, a senhora era visivelmente nos seus discursos, a senhora tinha um desconforto em assumir uma posição mais alinhada com o presidente Lula naquela eleição. A senhora sai do PSB para o PSD, que não é um partido ideologicamente de esquerda, mas que está mais empoderado hoje do que muitos outros, porque tem um ministro, inclusive.
no governo do presidente Lula, e a senhora começou a enfrentar esse problema. Agora, vindo para cá hoje, eu li uma notícia assim, do fresquinho, do final de semana, que a senhora parece que já resolveu isso. A senhora diz, inclusive, textualmente, que não tem dificuldade nenhuma de assumir o presidente Lula. O que mudou de lá para cá para a senhora resolver melhor essa sua definição político-ideológica? Então, Kleber, eu estou no PSD, que é um partido de centro. É um partido que tem aí o presidente nacional Gilberto Kassab, secretário de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, conservador, ok. Mas também tem 3 ministérios do governo Lula: Pesca, Minas e Energia e Agricultura. E quando a gente compara, Kleber, as políticas sociais do governo Lula e as políticas sociais do outro governo, é algo assim gritante, é incomparável. Então, eu como médica que sou, eu como empresária que sou, eu consigo vislumbrar muito claramente a diferença das políticas sociais de um governo e do outro. E eu cresci num berço cuja essência da minha família é uma essência de desenvolvimento econômico, buscando aí diminuir as desigualdades sociais, inclusão social. E é isso, não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente, decididamente, mesmo estando num Estado que se diz conservador, mesmo estando num Estado que se coloca, né, como um Estado conservador. Eu estou aqui para defender realmente, estou totalmente alinhada às políticas públicas do governo federal, do governo Lula. E é completamente, assim, gritante tudo que o governo Lula tem feito para Mato Grosso, todos os investimentos que tem feito aqui em Mato Grosso. E na política a gente precisa ser pragmático. Quem é que vai ajudar o nosso Estado? Quem é que tem feito mais pelo nosso Estado? Simples assim. Inclusive pelo agro, né? Sem que dúvida. Tanto reclama, né? O ministro Carlos fala disso. Sem dúvida. A senhora, aliás, eu não vou perder essa oportunidade. A senhora pode dizer, como nenhum outra pessoa, que a senhora é Lula desde criancinha. Porque Verdade. A senhora é filha da ex-senadora Séries Lessarenko, que foi deputada estadual aqui na década de 90, ainda pelo PT, uma das primeiras e valentes. Foi a primeira deputada do PT, a primeira política, acho que do PT eleita, né? Porque acho que Gilney foi... Será que Gilney foi antes? Gilney veio depois. Veio depois. Veio depois. Mas eu acho que ela foi a primeira. E como senadora, foi a primeira mulher eleita senadora no Estado e era do PT, né? Do PT. Então, assim, e é filha também de um militar que veio para Mato Grosso punido pelas Forças Armadas por não concordar com o golpe militar de 64. Eu conheço o Leonardo, tive a oportunidade de ouvir dele essa história e registrar no artigo, né? Então, assim, o que gerava estranheza era a senhora não se definir pelo Lula. Agora, a senhora se definindo, acho que tudo fica mais... Porque naquela situação, Kleber, o senador, o pré-candidato na ocasião, Neri Geller, se colocou, apesar de ser PP, a espinha dorsal do governo Bolsonaro, tinha se colocado junto com o PT aqui. Então, assim, era tudo muito... Na verdade, a senhora foi trocada por ele, né? Foi isso? Não foi nem isso, né? Porque o PSB acabou apoiando o Wellington Fagundes. Exatamente. Ainda nessa discussão de polarização de direita e esquerda, a Trek em Pesquisas, que é uma empresa do grupo Hipernotícias, fez uma rodada de pesquisas em dezembro em todas as cidades polos do estado, mais Cuiabá e Varza Grande. O Lula ganhava em todos os cenários de todos os candidatos, mas com um teto de 35%. E a aprovação dele, às vezes, chegava a 40%. Então, assim, esse número foi importante para a senhora se decidir, levando em conta o seguinte: você olha no cenário hoje, todos os candidatos são de direita. De direita. Até quem não é. Extrema direita, né? Até quem não é, mas se declara, se posiciona como de direita. E sobrou aqui, no mínimo, 35%, que é o eleitor cativo do Lula, que estava sem candidato. Isso pesou na sua escolha, já pensando no segundo turno? Não, Kleber, na verdade, as coisas caminharam para isso, sabe? Com o apoio que eu tive da federação, com o Edinho vindo aqui, os partidos me procurando, e esses candidatos, inicialmente eram 2 candidatos da direita, um terceiro candidato da direita. Eu falei, peraí, mas não tem sentido. E realmente, volto a dizer, quando a gente avalia as políticas públicas do nosso atual governo federal,
é algo assim, incrível. Então a população precisa saber agora, por exemplo. Daqui a menos de uma semana termina o mês. O indivíduo que ganha até 5 mil reais não vai ter mais, não vai mais pagar imposto de renda. Ou seja, vai economizar a ponto de chegar em dezembro, ele ter aí o equivalente a um 14º salário. Isso é geração de renda, isso é inclusão social, isso é fazer... Não é bem geração de renda, que geração de renda a gente vem do emprego, mas enfim, isso é fazer uma distribuição de renda, isso é fazer a economia girar, isso é fazer... Porque uma vez tendo distribuição de renda, uma vez sobrando mais, esse indivíduo vai para a loja, ele vai para o comércio, ele vai para a indústria, ele vai para o lazer, ele vai para... E faz a economia girar. E é isso que a gente precisa, Kleber. A gente precisa fazer a economia girar. Então, as políticas públicas do governo Lula estão muito alinhadas com desenvolvimento social, distribuição de renda e inclusão social. E isso realmente está completamente alinhado com aquilo que eu penso, com aquilo que é a minha essência. A senhora falou há pouco da saúde, né, que foi um dos motivadores, assim, para a senhora decidir entrar na política. Mas como é que a senhora vê hoje Mato Grosso? O que é Mato Grosso para a senhora? Assim, qual a visão de estado que tem a Natasha Zessarenko? Então, eu vejo como um estado rico, um estado pujante, que tem aí 903 mil quilômetros quadrados, terceiro maior estado em termos de área territorial, campeão na produção de soja, milho, algodão, um dos grandes players do mercado para carne. Mas, infelizmente, a gente vê um país, um estado com uma desigualdade muito grande, Kleber. O Brasil saiu do mapa da fome novamente por políticas públicas do presidente Lula, que é quando menos de 2,5% da população passa fome. Mas aqui no estado, a gente ainda tem indivíduos que passam fome. Nós temos aproximadamente 3,9% da população, que dá aí 150 mil pessoas, passando fome. Então, existe um abismo social muito grande, que, por um lado, a gente tem aí indivíduos que fazem acontecer, o agronegócio, que acho que é orgulho para todo mundo. E eu quero governar, Kleber, para o grande, para o médio, para o pequeno, para a classe social menos abastada, porque eu quero fazer um Mato Grosso que seja inclusivo, um Mato Grosso para todos, sem deixar ninguém para trás. Então, hoje, como é que eu vejo o Mato Grosso? Eu vejo um estado rico, um estado pujante, mas um estado realmente que deixa muita gente para trás. É um estado que a gente ainda tem fome, é um estado que mata muita mulher, isso é inadmissível. É inadmissível. Hoje, já foram 53 mulheres o ano passado, certamente vamos ser novamente, vamos ter o título de campeão de feminicídio. Foram 46 mulheres em 2023, 47 mulheres em 2024 e 53 mulheres em 2025. Sem contar outros níveis de violência. A gente tem a violência contra a criança, que nós também somos aí, estamos lá num dos primeiros lugares desse ranking de violência contra a criança. 2 cidades do interior são cidades onde mais se violenta a criança. Nós temos também a questão do servidor público, Kleber. É uma outra coisa. Nós estamos com um governo que há 7 anos está aí e que não abriu nenhum diálogo com o servidor público. Eu, como empresária que sou, eu sei que o maior capital de uma empresa é o capital humano. E como é que fica isso se a gente leva para o Estado? O governador não abriu nenhum tipo de diálogo, nunca recebeu os servidores. Como é que esse servidor está trabalhando? Quais as condições que ele trabalha? Ele não tem aquela coisa que a gente estava falando antes de começar aqui, o propósito de acordar de manhã, bater no peito e falar: eu sou orgulhoso de ser servidor público no meu estado, vou lá cumprir com a minha missão. Como é que fica isso? Então, assim, eu vejo que é um estado que tem realmente muitas oportunidades, mas é um estado que está precisando colocar as pessoas no centro. Precisa de afeto, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de humanização do governo. Na semana, 2 semanas atrás, sentou aí no lugar onde a senhora está o senador Wellington Fagundes, que também é pré-candidato ao governo, deve ser seu adversário aí nas eleições desse ano. E ele fez um discurso muito semelhante ao que a senhora faz. É hora de governar para as pessoas, parece que vocês leram a mesma pesquisa, né? Porque há um reconhecimento de que o governo Mauro Mendes é um governo realizador.
muitas obras, muita obra de asfalto, muita obra de casa, muita obra de hospital, muita obra na área de segurança pública, mas haveria aí uma desatenção a essa questão social. Como é que diferencia para o eleitor que vai assistir na propaganda eleitoral, vai passar o Wellington primeiro? Olha, precisamos investir em gente, aí depois entra na taxa, nós precisamos investir nas pessoas. Como é que vai ficar a cabecinha do eleitor na hora que ele vê o mesmo discurso com pessoas tão diferentes? Pois eu acho que isso... Muito obrigada aí pela oportunidade dessa pergunta, mas veja bem, o senador Wellington Fagundes é um político de carreira, tá, sei lá, já foi 6 vezes 36 deputado. anos. 36 anos, e se perdesse a eleição, que certamente vai perder, ainda tem mais 4 de Senado, ou seja, vai completar 40 anos de vida pública. O que é que ele fez para Mato Grosso, para dar essa atenção, para fazer a humanização? Qual é a política pública que ele fez para cuidar do cidadão mato-grossense? Isso é importante. Então, basta as pessoas procurarem saber o que é que o senador fez. E ele se coloca assim, uma hora ele é da esquerda, outra hora ele é da direita, ele vai conforme a conveniência política, né? Isso também eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam prestar atenção, precisam estar atentas. A onda agora é ser conservador, então ele é conservador. Quando não é, ele se torna progressista. E assim ele vai surfando. Mas eu não sei se é isso que a população precisa. A população tem aí um longo histórico para avaliar os trabalhos, o que o senador Wellington Fagundes fez nos seus 6 mandatos como deputado federal, no seu primeiro mandato como senador e está no segundo mandato de senador. Eu sempre falo, sabe, Kleber, uma vez me falaram que currículo era bom para pedir emprego e não para ser política. E eu fico imaginando, o político nada mais é do que um servidor público que conquista a confiança através do voto e que está lá para servir, está lá para se colocar a serviço da população. Colocar os interesses públicos acima dos interesses particulares. Mas o que a gente vê, o movimento, geralmente é o contrário. As pessoas entram lá para fazer da política um meio de vida, para fazer da política uma carreira, uma profissão, e política não é isso, sem contar que entram lá para se servir, se locupletar das benesses do poder. Então, isso realmente precisa começar, a população precisa começar a perceber isso. Além disso, a questão da corrupção, né, Kleber? Infelizmente, a gente sabe que a corrupção corrói o nosso país. Isso, você deve conhecer aquele livro Os Bens que os Políticos Fazem. É um livro interessante, eu tenho, posso lhe emprestar, e acho que a população também deveria ler. O senador Wellington tem algumas páginas dedicadas ali nesse livro. O Wilson Santos já explorou esse assunto aqui quando foi candidato em 2016. A senhora fala que ele muda muito de posição, ele inclusive tem um apelido, né? De melancia, né? De melancia, que seria o verde por fora e o vermelho por dentro. Mas isso, doutora Natasha, isso traz um benefício para ele. Nas eleições passadas, por exemplo, ele teve o que mostravam as pesquisas, né? Não dá para a gente saber o voto real que está dentro da urna, mas as intenções de voto manifestadas nas pesquisas mostravam o seguinte: o Wellington ganhava do Nery entre os eleitores do Lula, porque de fato ele, durante o Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, ele defendeu ali, ele estava alinhado com o Lula, alinhado. E ele ainda tem uma influência grande. Como é que a senhora pensa em mostrar para o eleitor do Lula que o Wellington não é o candidato do Lula, que ele não poderia votar no Wellington porque o Wellington é Flávio Bolsonaro, porque ele se confunde. Ele está dizendo isso, né? Não vai ser eu que vou falar, ele mesmo está dizendo, ele hoje está lá acompanhando o Nicolas lá foi na caminhada lá pela Rezando liberdade. para não cair outro raio, né? Olha, a justiça divina é terrível, né? Mas ela faz infalível, né? Infalível, é esse nome. Infalível, não é terrível, ela é infalível. Mas ele mesmo está dizendo isso, que ele é o candidato que ele defende o Flávio Bolsonaro, que ele é o candidato da direita, enfim, ele está completamente alinhado, e não sou eu, é ele que vai Tem que se explicar, fazer, né? E se explicar.
A senhora começou a falar, eu perguntei de Estado, a senhora falou um pouco de governo. Aí eu perguntei de governo, que é do Mauro Mendes, a senhora falou pouco. Como é que é como é que a senhora avalia os 7 anos e meio de governo Mauro Mendes Otaviano Pivetta? Kleber, olha, como todo governo, houve avanços, né? Eu acho que todo governo promove avanços, mas eu acho que a gente precisa focar mais nos desafios do nosso Estado, que são enormes. Nós temos aí, como a gente já comentou, a questão do feminicídio, a gente tem a questão da violência contra a criança, a gente tem a questão da desigualdade social, que é muito grande, a gente tem a questão da falta de diálogo com os servidores públicos que fazem a máquina andar. Como que você pode querer que o Estado funcione bem se você não dá o carinho, o afeto, o aconchego para esse servidor, que é quem faz a máquina andar, quem é que bota a coisa para acontecer. Então, isso me deixa assim, bastante preocupada e, ao mesmo tempo, cada vez mais motivada para seguir adiante, porque esse é o caminho. A gente tem que fazer um Mato Grosso, inclusive um Mato Grosso para todos, um Mato Grosso onde ninguém fique para trás. E isso faz parte, trazer todos os servidores, a sociedade civil, empresários, o grande empresário, o grande do agronegócio, o pequeno, o produtor rural, enfim. É só assim que a gente vai conseguir governar para todos, Kleber. A senhora falou 4 temas: feminicídio, violência contra a criança, desigualdade econômica e social e servidor público. Eu deixei uns 5 aqui que eu jurava que a senhora ia falar saúde. Como médica, né? Sem e aí dúvida. Eu aproveito para emendar na pergunta. O governo acabou de inaugurar o Hospital Central, um hospital que ficou 40 anos parado, num modelo de gestão inovador, trazendo a gestão do Albert Einstein. E existem mais 8 ou 9 hospitais regionais em construção no interior do estado. Essas ações dos hospitais, na opinião da senhora, não só como pré-candidata, mas também como médica e liderança do setor, a senhora já foi presidente do CRM, já foi do Conselho Federal. Do Conselho Federal de Medicina. Representante do Conselho. Isso resolve o problema principal hoje da saúde em Mato Grosso? O problema nosso hoje é de falta de hospital? Lógico que não. Não é só o hospital. Importante o hospital? Importantíssimo ter hospital. Só que a gente precisa... O hospital está aqui, ó, no ápice da pirâmide. A gente precisa tratar a base, que são o que a gente chama de atenção primária, é o posto de saúde, a unidade básica de saúde, é o programa de saúde da família, a atenção secundária, que são os especialistas, os exames, a consulta com o especialista e, por fim, os hospitais. É importante o hospital? Importantíssimo, sem sombra de dúvidas. Mas nós temos aqui os outros 2 momentos, os outros 2 patamares que são tão importantes, se não mais, porque é aqui que você evita de chegar aqui, no terciário. Então, o hospital é importante, mas na atenção primária, a atenção primária é do município. Ok, é de responsabilidade do município, mas o Estado precisa contribuir, seja com recurso, seja com capacitação profissional. É importantíssimo, o Estado precisa fazer isso. Na atenção secundária, Kleber, eu vou fazer uma revolução. Escute o nome que eu estou dizendo, eu vou fazer uma revolução da saúde em Mato Grosso. É inadmissível que a pessoa precise ficar anos esperando para consultar um especialista. Um paciente com câncer, ele morre. Um paciente com câncer não pode esperar o tempo de fazer a biópsia que hoje nós temos aqui no estado. Se você não chega com biópsia no Hospital do Câncer, ou na Santa Casa, ou aonde tenha um serviço público que atenda os pacientes com câncer, você está fadado a ficar meses numa fila. Então, morrer na fila, né? A morrer na fila. Então, assim, eu quero fazer uma revolução. Como eu conheço, eu sou médica, eu sou da área, tenho muitos contatos, a gente consegue revolucionar. Como? A pergunta, como que a senhora faria essa revolução? Contratando profissionais especialistas para estar nos hospitais regionais e hospitais municipais, pelo menos das grandes cidades polos, com exames também. Não adianta só ter o especialista. Tem que ter o médico especialista e os exames. O médico especialista, por exemplo, um cardiologista, vai pedir um teste de esforço, vai pedir um cateterismo, ou vai pedir uma angiotomografia para ver como é que está o coração. Não adianta ele pedir
e ele ter que entrar na fila. Então, a gente tem que dar isso, seja através do próprio consórcio que tem, seja reforçando os consórcios, seja reforçando os hospitais regionais que tem, ou seja fazendo parcerias público-privadas, desde que haja total transparência e total regularidade e lisura nesses processos de contratação. Então, como é que se resolve isso? Contratando médicos, contratando exames e fazendo realmente com que a população tem dinheiro tenha para acesso. Isso hoje? Oxe, Kleber, oxe, a gente não, tem hoje aí... passa. Melhor do que o hoje aqui, só o Vote. Se a gente tem dinheiro para construir um parque de mais de 3 bilhões, não vai ter dinheiro para fazer isso na saúde? Mato Grosso está usando aí... é um estado rico, é um estado pujante, basta priorizar. Eu tenho certeza absoluta que se a gente perguntar para uma mãe o déficit de creches no nosso estado, segundo a Sintep e a Fundação Maria Tereza Vidigal, é de 78 mil crianças, déficit de creche no nosso estado. Aí eu te pergunto, se você perguntar para uma mãe que tem um filho em idade de estar na creche, que é de 0 a 3 anos, se ela prefere construir um parque com uma roda gigante de não sei quantos milhões, um parque de não sei quantos milhões, ou ter creche para o filho dela, você acha que ela vai responder o quê? Creche é poder dar oportunidade, é diminuir desigualdade social, aquela mãe vai poder trabalhar. Eu quero ser conhecida como a Anacreche, que fez creche por esse estado inteiro, porque eu como mulher, eu sofro essa dor daquela mãe que quer trabalhar e não pode, porque não tem com quem deixar o filho. Além disso, na creche a criança se socializa, a criança começa a ter as primeiras relações interpessoais, isso melhora o desenvolvimento cerebral daquela criança e aquela mãe pode, enquanto a criança está na creche, aprender alguma atividade, que é o que Raquel Lira faz lá em Pernambuco. Ela tem creche com 5 refeições por dia e coloca as mães para aprender alguma a fazer enquanto a criança está lá. Então é isso que a gente precisa fazer aqui, é colocar as pessoas no centro dos problemas do Estado. Muito bem. Na sua opinião, o Otaviano Pivetta, que é um seu outro eventual e virtual, né, adversário, o que eu consigo interpretar dos discursos que ele tem feito até agora é o seguinte: fizemos obras, resolvemos o problema da infraestrutura, agora é hora de avançar, de fazer mais. Que é um discurso, é o daqui para melhor, né? É um discurso básico de candidato de sucessão. A senhora acha que ele tem condição de fazer isso? Como é que a senhora se diferencia agora do Otaviano Pivetta? Então, eu tenho uma grande admiração pelo Otaviano Pivetta, ele já foi várias vezes, né? Acho que 2 ou 3 vezes, prefeito em Lucas do Rio Verde, 3 vezes prefeito em Lucas, já está no 2º mandato de vice-governador e um de deputado estadual. Já teve deputado estadual, é uma pessoa que eu realmente respeito muito. Ele fez as escolas, eu tive a oportunidade de conhecer as escolas que tem lá, as escolas municipais lá de Lucas, realmente, todas com piscina, as crianças ficando lá, fazendo no turno, no contraturno, atividade ligadas a lazer, a esporte, enfim. Tenho uma grande admiração por ele. E respeito enquanto político, mas ele teve aí esses 7 anos de oportunidade para colocar também na pauta, gente, para colocar na pauta as pessoas, não ser só o governo do realizar obras, de fazer obras. As pessoas estão junto, como é que pode caminhar sem ter as pessoas junto? Então, assim, admiro, tenho um respeito muito grande, mas considero que ele, como vice-governador, poderia ter ali uma postura de chamar o governador e falar assim, vamos colocar as pessoas também junto com todo esse fazimento. Fazimento é um termo que ele usa, uma expressão, né? Do vocabulário dele. Né? Quem faz uma crítica parecida com a da senhora em relação ao Parque Novo Mato Grosso, que é esse parque que a senhora mencionou há pouco, é, curiosamente, o senador Jaime Campos, que é do mesmo partido
do atual governador Mauro Mendes, e que tem endurecido a crítica. Ele foi um dos primeiros a fazer uma crítica pública de maneira muito contundente contra a não prioridade, não contra o parque, mas dizendo que o parque não seria uma prioridade, e agora, hoje, está no noticiário hoje, segunda-feira, está no noticiário todo, ele fazendo uma crítica muito dura ao ex-governador Blairo Maggi, que, segundo ele, desviaria aí, ou deveria mais de 2 bilhões ao estado de Mato Grosso pelo FETAB, e que é claramente um apoiador do Otaviano Pivetta, né? A senhora acha que essa rusga do Jaime é só para ser o candidato do Mauro, ou a senhora acha que ele já queimou a ponte e não tem mais como ele recompor lá, não é jogo de cena e nós vamos ter 4 candidatos mesmo competitivos na disputa? Eu não tenho o mínimo de condição de avaliar essas coisas. Eu acho que toda denúncia precisa ser devidamente investigada e com todos os rigores da lei, mas eu realmente não tenho o mínimo de condição de dizer se essa denúncia procede ou não procede com relação ao senador Blairo Maggi, que, aliás, para mim foi um grande governador, foi um grande senador e também ministro da Agricultura, né? Eu acho que esse tipo de diálogo na política é muito ruim, né? Se queima pontes. Eu acredito que é mais para queimar pontes. E o senador Jaime Campos é um político muito experiente, né? Certamente teve aí os seus motivos para fazer esse tipo de afirmação, mas é um político experiente. E, para mim, esse tipo de diálogo realmente não é diálogo, né? Isso daí é uma acusação gravíssima que precisa ser investigada, mas que, a meu ver, queima pontes. Esse cenário da gente ter, como eu falei, 4 candidaturas, o Wellington, eu estou usando o Wellington como primeiro, que foi o primeiro que você colocou, tá? O Wellington, depois o Otaviano Pivetta, por essa ordem de colocação na disputa, Natasha e Jaime Campos. Num cenário desse, a senhora acredita que pela primeira vez nós vamos ter segundo turno na eleição de governo do Estado aqui em Mato Grosso? Se esse cenário se confirmar, eu não tenho dúvida nenhuma, Kleber. Você que lida com a política há tantos anos, você tem também a absoluta certeza, né? Porque nós temos 3 candidatos do campo conservador e eu representando as forças progressistas do Estado. Então, como você muito bem falou, aí tem aí os 35%, 40% aí, que a princípio eu sou a única candidata desse campo, então estaria... A senhora e a parte verde do Wellington, né? Que entra aqui. Se alguém ainda cai nessa conversa, né? Porque matematicamente seria, por essa conta, 35 no campo progressista, 65 para uma candidata e 65 no campo conservador para dividir em 3, né? Então, em tese. Mas eu tenho que perguntar, a senhora acha que esse segundo turno, com esses 4 candidatos, seria entre quem? A gente não escolhe candidato, né? Na verdade... Sim, mas não é nem isso. Quem que a senhora vê hoje, se fosse hoje, com quem que a senhora acha que a senhora disputaria? Não, pelas pesquisas é o senador Wellington, né, Fagundes, que é o que está na frente. Mas em política tudo pode acontecer. A gente tem o Otaviano Pivetta, que é um candidato muito forte, que tem a máquina, é um candidato aí do governo, enfim. Mas tem o senador Jaime também. Enfim, nós temos aí esses 3 candidatos e, como um partido de centro que sou, estou aí disposta, centro, apoiado pelas forças progressistas, estamos aí dispostas a conversar com a direita, com a esquerda, com o centro, porque isso não é contraditório. Isso é obrigação de quem quer fazer um Estado, inclusive um Estado que governe para todos. Agora, sim, a senhora que quando falou do Wellington, a senhora, sim, deu uma esquentada na chapa, né? E isso a gente está muito longe ainda da campanha, do horário eleitoral, né? A tendência é que seja uma disputa muito acirrada, muito acalorada. Como fazer para manter a coerência, a firmeza, a defesa com bravura das suas propostas e da sua candidatura, sem queimar a ponte para um eventual segundo turno? Né? Como é que a senhora pensa em resolver essa equação aí? Wellington Fagundes representa a extrema-direita.
Pelo menos hoje ele está representando a extrema-direita. E com a extrema-direita, esse extremismo ideológico não tem diálogo. Ninguém da extrema-direita vai votar. Eu não rejeito o voto de ninguém. Aliás, político nenhum. Ele próprio disse isso aqui. Se no segundo turno ele aceitaria conversar com a esquerda. Não, eu aceito, não. Eu estou disposta a conversar com todo o espectro político. Porque isso, sim, é a democracia. É você poder opinar, é você poder falar, dialogar, se entender e fazer aí um governo que seja para todos. Ok. Agora, a extrema-direita realmente é muito difícil. A extrema-direita prega a tortura. A extrema-direita aplaude torturador. Quando é contra a esquerda, né? Porque agora, sim. Agora que o Bolsonaro está preso, eles reavaliaram um pouco essa coisa da prisão. A senhora está lançando o movimento, eu não sei se está lançando, se já lançou o movimento Mato Grosso que Queremos, para debater a sua candidatura com a sociedade. Fala um pouco disso aí para nós. Olha, Kleber, na verdade nós já lançamos, já fizemos a nossa primeira reunião. O Mato Grosso que Queremos, a gente quer escutar, fazer uma escutativa com a população, com os atores envolvidos. Não adianta sentar numa sala com ar-condicionado e discutir política pública ali. Você tem que discutir política pública com quem está ali na ponta, lá no bairro, passando por aquela dificuldade. É o bairro que não tem rede de esgoto, é o bairro que não tem linha de ônibus, é o bairro que não tem um posto de saúde ou que falta medicamentos no posto. Então, como construir um governo que seja realmente inclusivo? Escutando a população. E é isso que a gente está fazendo. O Mato Grosso que Queremos é esse projeto que a gente já lançou, já fizemos aqui em Cuiabá e vamos fazer em cidades polos, vamos fazer... A ideia era fazer nos 142 municípios para escutar realmente a população e fazer um plano de governo que seja factível, não para ganhar a eleição, também para ganhar a eleição, mas um plano de governo que seja realmente inovador e que faça diferença na vida das pessoas. Tá bom, muito bem. Boa sorte para a senhora. Eu tive a honra de entrevistar aqui a professora médica, empresária e pré-candidata à governadora de Mato Grosso, Natasha Slessarenko. E eu peço a você que já seguia a Natasha e está conhecendo o canal agora, que possa se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente produzir conteúdo novo. E a gente tem conteúdo novo todos os dias. Além da entrevista semanal como essa, a gente ainda tem um Minuto HNT e inúmeros cortes que você vai poder ver da entrevista com a doutora Natasha e compartilhar e comentar. Fique à vontade, você está em casa. Doutora Natasha, grata à senhora pelo seu tempo e fica aí o tempinho para a senhora se despedir da nossa audiência. Eu quero então agradecer mais uma vez, Kleber, você que é um grande comunicador, o HNT, que é esse veículo de comunicação extremamente importante do nosso estado, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de conversarmos. Qual é o Mato Grosso que queremos? Qual é a oportunidade, por essa oportunidade de me apresentar e colocar que Mato Grosso merece ter uma governadora que cuida do seu povo, que cuida da sua gente, que goste de gente, assim como uma mãe cuida dos seus filhos. Uma mãe pediatra. Muito bem.